Está começando mais uma edição do programa Construindo Saberes, que nesta semana vai falar sobre a ressocialização de apenados, trazendo para a discussão um caso que está sendo debatido na mídia nacional, que é o caso do goleiro Bruno, não é mesmo, Quintana? Rogério, se discute a questão da ressocialização, o direito dele voltar a praticar a atividade que lhe compete, que ele tem a capacidade. Ao mesmo tempo, a discussão da opinião pública, se foi pouco tempo de prisão, se vai passar desapercebido o crime que ele ainda não foi condenado em instância final, mas ele é o principal suspeito de ser o mandatário. Quem vai discutir esse assunto hoje conosco são os professores do curso de Direito, professora Rosane Leal da Silva. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Também o nosso professor Leonardo Sarilo Santiago, que também é advogado na área criminal. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado e agradeço o espaço para falar um pouco sobre o direito criminal e as facetas que esse caso envolve. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para vocês que são especialistas no ramo do direito. Como que vocês absorvem essa repercussão nos últimos dias? Claro que na figura desse caso do goleiro Bruno, que pode se estender também para outros vários casos, midiáticos ou anônimos. A questão da repercussão, da ressocialização, a permissão de ele praticar atividade, no caso, exercer como goleiro de futebol, mas também a questão da repercussão bastante negativa, onde as pessoas são contrárias, os patrocínios estão saindo, estão deixando de apoiar o Clube Boa Esporte, que foi quem contratou o goleiro Bruno, e a questão da mídia falar até mesmo de achar a pena muito pequena em relação quando ele ainda não foi julgado em instância final. Eu queria que vocês, primeiramente, colocassem esse ponto de vista sobre essa repercussão. Bom, essa questão que envolve o goleiro Bruno, ela tem peculiaridades que a gente não vê em todos os casos, né? Em primeiro lugar, porque trata-se de um jogador de futebol, de um clube que talvez tenha a maior torcida do país, que é o Flamengo, na época que aconteceu o crime, e envolve inúmeras situações bastante delicadas, né? Que envolve, enfim, fazem parte do processo pelo qual ele foi submetido ao julgamento popular. O que acontece, assim, para o nosso telespectador compreender nesse caso do goleiro Bruno? Ele foi condenado no tribunal do júri a uma pena, se eu não me engano, de 20 e poucos anos, né? 22 anos e 3 meses. 22 anos, exato. Por um homicídio, enfim. E a defesa dele recorreu dessa decisão. Só que a demora para julgar esse recurso no segundo grau ensejou, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de liminar, a revogação dessa prisão que até então era preventiva. Veja que não é automático, a partir do encerramento do plenário do júri e a sentença final do juiz, não se inicia ali a pena efetivamente. Ele se encontra ainda em uma pena preventiva, porque ela só inicia a execução da pena com o trânsito em julgado. Com essa demora do julgamento por parte do Tribunal de Justiça, a defesa entrou com habeas corpus porque a gente estava ali está caracterizado nesse caso um excesso de prazo. Ou seja, uma pessoa não pode ficar cumprindo pena antes de uma execução penal, antes de um trânsito em julgado efetivamente. O que a defesa fez? Ela ingressou com habeas corpus, primeiro no STJ e depois no Supremo, alegando que não existiam mais as peculiaridades que mantinham essa prisão preventiva. O que o ministro fez? O ministro precisa ali manter a sua coerência, a sua integridade com os precedentes dos votos que ele já havia dado até então. E aí ele concede a liberdade que, num linguajar mais técnico, foi uma revogação de uma prisão preventiva, tendo em vista que a gente não tinha ainda uma execução penal. Ele sai da prisão, então, como acontece em inúmeras situações como essa no dia a dia, né? A mora processual decorrente do Poder Judiciário, ela enseja essa revogação da prisão preventiva. E aí começa uma situação absolutamente constrangedora do ponto de vista técnico, porque a gente vê quer seja nas redes sociais, quer seja nas mídias tradicionais, se fomentar um discurso de ódio trazendo situações do caso que até então ele estava cumprindo a pena de maneira em que o Código Penal trabalha naquele tempo em que o juiz havia estabelecido a pena. Qual é que é a situação que nos causa bastante preocupação no que diz respeito a esse caso, Quintana? É porque as pessoas elas não conseguem compreender que o retorno dele para a comunidade, para a sociedade, é algo absolutamente normal. No nosso país, a gente não trabalha com penas perpétuas. No nosso país, por uma determinação constitucional, a gente não trabalha com pena de morte, somente em caso de guerra. Não existe, em tempos de paz, pena de morte no país. Não existe pena perpétua. Então, essa pessoa, como todas as outras que serão julgadas e condenadas, elas irão retornar ao convívio social. Se a pessoa que foi condenada é um advogado, ele volta e ele vai querer exercer sua profissão de advogado.
Se a pessoa que trabalhava era um médico, um enfermeiro, ele vai voltar e vai querer trabalhar naquilo em que ele se preparou efetivamente. A gente ainda não tem uma capacidade de compreender isso quando se tratam de pessoas que estão diariamente na mídia. Jogadores de futebol, artistas, isso nos causa bastante impacto. Por quê? Porque parece que a pessoa que contratou ele está apoiando o crime dele. O que é absolutamente errado do ponto de vista de alguém que acredita numa ressocialização. Então, para passar a palavra para a professora Rosane, que efetivamente tem conhecimento sobre essas questões que envolvem a mídia, o que eu preciso dizer é que isso demonstra muito de como a sociedade é despreparada, até mesmo para o termo ressocialização. Parece que a gente não quer que as pessoas que foram e cumpriram as suas penas, e ainda ele não cumpriu toda a pena, porque efetivamente o que foi revogado foi uma prisão preventiva, o tribunal vai analisar a apelação dele, etc. A gente não está preparado que essas pessoas voltem para o nosso convívio, porque a gente continua pregando o mesmo discurso de ódio. Olha, e uma questão precisa ficar bastante claro, Quintana. Ninguém aqui está apoiando o crime. Ninguém aqui está achando, não, passou esse tempo, ninguém mais... todo mundo acha isso bonito? Não. Bem pelo contrário. O crime, ele tem uma resposta penal. E qual é a resposta penal para isso? Qual é a resposta que nós, enquanto sociedade, nós tratamos? Aquela resposta que está no Código Penal. Se ele cumprir aquela pena, ele precisa voltar para a sociedade e nós, enquanto sociedade, precisamos compreender que a pena, diante de um contrato social, enfim, de um código, de um diploma repressivo, que é o nosso Código Penal, ele já cumpriu. As questões morais, as questões éticas, isso precisa ser tratado individualmente. O que a gente não pode usando mecanismos como mídias tradicionais, como redes sociais, trazer um novo discurso de ódio como se ele ficasse eternamente com essa pena a ser cumprida pelo simples fato de ser uma pessoa conhecida, pelo simples fato de ser uma pessoa que efetivamente gozava de grande conhecimento por parte da nação brasileira. Professora Rosane. E, na verdade, concordando, aqui eu não tenho ressalvas ao posicionamento do professor Leonardo, o que se observa é que, em grande medida, já vinha, e esse tem sido recorrente, e no meu entendimento, infelizmente, né, por muitas mídias que propagam uma espécie de maniqueísmo, bom, mal. Né? Então, agora, nós vamos, às vezes até pré-julgando, às vezes antecipando-se a uma decisão do Poder Judiciário, né, com toda uma carga já, então, valorativa, ela faz uma publicação que, em certa medida, ela joga a sociedade nesse maniqueísmo. Bom, ele é mau, então ele precisa ser excluído do convívio. Né? E, na verdade, qual é o papel da comunicação social no país? Né? Tem um papel de informar, claro que tem, a liberdade da informação, não pode ter censuras, são valores do Estado Democrático de Direito, mas nós temos que ver também a oportunidade e a conveniência da informação. Né? Nesse caso, não me parece que tenha, primeiro, um interesse coletivo em todo esse furor. Por quê? Porque ele não oferece um risco social, ele não está oferecendo nenhum risco social, é alguém que foi preso preventivamente, ficou além do período, inclusive não subsistiam mais os elementos, entendo, que autorizavam a manutenção disso, o Poder Judiciário não dá uma resposta e ele então consegue o direito, e é um direito que ele tem, de aguardar esse período, e por isso foi concedido o habeas corpus. Então, qual é a oportunidade ou o interesse coletivo de se estabelecer essa lógica de que não, vamos excluí-lo? Né? Isso só causa mal para a sociedade. E, claro, nos últimos tempos, como a gente tem, além da mídia tradicional, a gente tem um papel muito grande das novas mídias ou das redes sociais e dessas interações todas que acontecem, em que o feedback é muito maior, inclusive, dos seguidores, dos internautas, em que todos têm mais voz, digamos assim. É claro que daí a opinião pública, em certa medida, já condicionada por algumas questões que estão na pauta da mídia tradicional, em certa medida, e que também está no imaginário das pessoas. Né? Acho que não vamos atribuir isso a uma mídia tradicional. No imaginário das pessoas, né, de muitas pessoas, as penas são brandas demais. Há uma ideia que nós vamos resolver os nossos problemas com uma penalização bastante severa, o que não é verdadeiro, o que não vai ter esse retorno que a sociedade espera.
né? Mas nós, às vezes, acreditamos nisso e aí, claro, a opinião pública, em certa medida, passa a reverberar isso, né? E criam dimensões maiores, porque enquanto numa mídia tradicional se faz alguns apontamentos, agendamentos nessa notícia, na rede social não, a pessoa entra lá e, né, faz vários tipos de colocações, inclusive fomentando, às vezes, ações violentas da sociedade contra aquela pessoa. Então, em síntese, qual é a oportunidade de tudo isso? E qual é o interesse de tudo isso? Né? Se ele já está condenado, não transitou em julgado ainda, mas ele já ficou um bom tempo, ele não oferece um risco iminente para a sociedade, no meu entendimento, não. Né? E se nós mantivermos essa lógica, nós estamos impedindo, na verdade, o direito ao esquecimento, nós estamos impedindo que as pessoas retomem as suas vidas, nós estamos ceifando o direito à esperança dessas pessoas de recomeçarem, né? Porque se houve o crime e está sendo encaminhado para o pagamento desse crime, que é o que o Código Penal determina, por que nós vamos perpetuar essa pena? Nós não podemos, enquanto sociedade, perpetuar essa pena. Então, tem inúmeras variáveis, eu acho que o professor Leonardo bem colocou isso. Esse caso, ele envolve muitos ingredientes. Pelo apelo midiático que ele tem, por ser normalmente o esporte que serve de exemplo, então, né, tem todo um alcance, e ao lado da mídia tradicional, que às vezes já encontra nesses temas uma pauta que vai ter movimento, né, tem as novas mídias, ou o que se faz nesses novos ambientes, e que, por certo, né, aí o tom aumenta e não se tem muito controle, né, esses discursos ganham uma proporção maior, né, perigosa até, eu diria. Rogério, quero ficar à vontade se quiser fazer alguma colocação, que se não me empolgo aqui, aproveito a presença dos professores e vou fazendo perguntas. A gente acompanha algumas das principais reações nesse caso. Claro que a gente está pegando o caso do goleiro Bruno como modelo para outros tantos casos que a gente acompanha nesse sentido. Mas algumas das reações foram justamente nesse sentido de dizer que o esporte figura como o exemplo para os jovens, para as crianças se espelharem em algumas pessoas, ou então que a Elisa Samúdio, que é a vítima no caso, não teve uma segunda chance, alguns argumentos que a mídia vem colocando em relação a isso. Mas, em cima desse caso, e é isso que eu queria fazer a pergunta para vocês, me parece que a sociedade ela não está pronta para entender de fato como funciona o processo punitivo ou legislativo brasileiro, no sentido que o professor salientou que não existe prisão perpétua, muito menos pena de morte. Mas, independente da pena que for cumprida no Brasil, após ao convívio sociedade, a sociedade dá a seguinte resposta: um afastamento, dizendo que aquela pessoa não serve para o convívio em sociedade. Ou então, mesmo quem faz o discurso, às vezes pode ser um discurso que ele não é real no sentido de apoiar a ressocialização dessas pessoas, mas longe do meu convívio, algo nesse sentido. Porque, de fato, a gente sabe de vários casos anônimos também, não só esse em relação à mídia, onde as pessoas não estão preparadas. Então, de fato, elas não entendem como que funciona o nosso ordenamento. Porque o que elas gostariam, de fato, pelo discurso, é que nunca uma pessoa que cometa um crime voltasse a conviver em sociedade. Não sei se é isso que parece para vocês. Me parece, na verdade, Quintana, que a gente vive um momento no país muito complicado em termos de tolerância, em termos de como enxergar os institutos no Brasil, né? Se tu fores ver, o Brasil é a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo, né? Mas se tu perguntar para qualquer pessoa na rua, ela vai dizer que no Brasil se prende pouco. No Brasil tem poucas pessoas presas, o que não é verdade. O que a gente tem hoje em dia é que a gente prende muita gente e prende mal. Só que, e aí eu tenho que fazer essa crítica, embora eu esteja num canal, num momento em que a imprensa efetivamente traz a importância para essa fala, que a imprensa ela também ajuda nisso, né? Na medida em que a gente não tem o mesmo espaço para contar em casos em que efetivamente as pessoas saíram, conseguiram uma ressocialização, conseguiram compreender a situação na sociedade, e a sociedade compreender o ingresso dela. O que vende hoje em dia, a matéria que se vende hoje em dia, é o que a população transmite nas suas falas pelas redes sociais, que tu trouxeste quando tu falou. Então, qual é que é a situação que a gente percebe aqui por parte da comunidade? Se exige um maior rigor com as penas, com qualquer tipo de sanção que o Estado pode dar, esse rigor que a gente quer é sempre para o outro, né? Sempre o outro é errado, sempre o outro. E a gente nunca admite que essa pessoa que foi parar dentro do sistema penitenciário consiga voltar e tenha uma vida normal. Que talvez seja isso, professora, a esperança que a senhora estava falando. Então,
qual é que é o problema? O problema eu acho que é muito mais cultural, Quintana, muito mais de maneira de como enxergar a importância desses institutos, porque esse debate e essa forma em que a sociedade vê, isso começa a chegar nos tribunais, isso começa a chegar muitas vezes no próprio Poder Judiciário, e aí começam críticas, por que o juiz soltou determinada pessoa, essa pessoa ficou pouco tempo presa, o nosso Poder Legislativo ele está fazendo penas muito brandas, e qualquer pessoa que conseguir um discurso que seja dessa forma com que a população pede, ou seja, que seja tolerância zero, que seja pregando esse tipo de situação, ela vai ganhar seguidores. E isso é preocupante num país que se pretende democrático como o nosso. Por que esse discurso é preocupante? Porque ao invés de a gente pegar e ver que efetivamente as penas que a gente tem no Brasil, a forma de punir do Brasil desde o século XVIII é a mesma, e a gente não conseguiu parar com a criminalidade, bem na verdade o que a gente conseguiu foi uma crise no sistema penitenciário, a gente continua tentando o mesmo remédio que não funciona para a mesma doença. Qual é o resultado disso daqui a 10 anos? Porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, se a gente conseguisse perceber que o sistema penitenciário estava próximo de ter um problema com o que a gente viu no início desse ano, se a gente conseguisse perceber que prender pessoas dessa forma com que a gente faz não ia adiantar nada, não ia diminuir o senso de violência, o senso de segurança que a gente tem na comunidade, talvez a gente conseguisse salvar parte das pessoas que hoje morrem em razão da violência no país. Mas não, a gente preferiu continuar usando o mesmo remédio que é absolutamente ineficaz para esse problema. Então, isso preocupa, Quintana, em vários fatores. Assim, eu acho que a gente precisa, a comunidade ela precisa compreender a importância, e voltando para esse caso, de se estabelecer uma certa tolerância e enxergar as penas e a função do direito, não como algo que eu quero para mim. Acho que ficou pouco tempo esse, não, aquele lá eu acho que ficou mais ou menos. Não é assim que funciona no Brasil. Hoje não joga um monte de gente para cima e quem caiu de um lado ganha tantas penas, cair do outro. Não, existe uma legislação. Para decidir sobre penas, existem critérios. Tu vai decidir determinado assunto, se entende dessa forma. Existem fases para chegar a uma pena. E isso porque a gente não conseguiu inventar nada melhor. Todas as penas que a gente tem no Código Penal, na sua grande maioria, são penas privativas da liberdade. Por que a gente tem isso? Porque a gente vê ainda no cárcere, no sistema penitenciário, a única forma de punir. Enquanto a gente continuar tendo essa forma, essa visão. Enquanto a gente continuar tendo esse discurso de tolerância zero, a gente vai continuar produzindo as mesmas coisas que a gente produz hoje. A gente vai continuar produzindo a mesma sensação de insegurança que a gente tem há tanto tempo. Professores, eu vou aproveitar o seu gancho, professor Leonardo, porque o senhor falava em rigor. As pessoas vão para as redes sociais, utilizam alguns canais na internet para pedir mais rigor nas punições. E muitos fazem isso com o seguinte argumento, de que casos como o do goleiro Bruno são usados no dia a dia para incentivar mais violência. Olha, o goleiro Bruno está em liberdade. Isso cria uma sensação de que, no Brasil, as pessoas acabam não cumprindo com a pena que foi estabelecida. Então, isso acaba incentivando mais violência, gerando mais violência. E entra também nesse aspecto a questão da violência contra a mulher, isso, ainda para contribuir contra a mulher. Na discussão. Né? Como que vocês percebem este tipo de argumento que as pessoas usam nas redes sociais? Eu acho que tem um elemento aqui, né, que é interessante também a gente trazer para análise, que ele se relaciona a como o nosso sistema ele funciona também, né? Porque ele é seletivo. O caso do goleiro Bruno é um dos casos que teve visibilidade por toda a questão, mas ele é um sistema, em certa medida, que ele é seletivo. Por quê? Porque se a gente for olhar a massa carcerária nesse país, e que não é pequena, apesar desse discurso que se faz de que se prende pouco ou de que as pessoas ficam pouco tempo, né? Aqui precisa 2 sopesamentos no mínimo. O primeiro é que é um sistema seletivo, então ele olha diferente fora a questão do goleiro Bruno, que tinha melhores condições de defesa, enfim, mas essa não é a realidade da grande maioria da população. E aí nós temos um sistema no Brasil que ele tem muitas vezes uma defesa formal, né, e não tem uma defesa efetiva, pela dificuldade da produção de provas, enfim, por um contraditório bastante complexo que se tem nesse país em alguns momentos.
nem todos têm a mesma sorte e as mesmas condições de contratar excelentes advogados que negociam delações ou, enfim, como a gente tem visto nos últimos tempos nesse país, não é mesmo? Então, a grande massa, ela está lá e não se prende pouco, se prende muito, em virtude também de problemas nessa defesa que ela tem. Por outro lado, a gente, em certa medida, constrói esses discursos assim de que tem pouco, é muito branda. Na verdade, ela é uma pena que não é, no nosso sistema, ele traz penas que nós temos que refletir bem sobre essa questão de que as nossas penas são brandas ou temos que fazer mais leis, mais pesadas, porque a tolerância é um discurso que é muito sedutor de tolerância zero, né? Nos locais em que foi implantado esse sistema, isso não diminuiu a violência, porque a violência não está necessariamente relacionada com a pena. A violência está relacionada com uma série de outros fatores estruturais. É um país permeado de desigualdades, gritantes desigualdades sociais. É um país em que não se investe em escolas e se investe em presídios, né? É um país que, em grande maioria, uma população que é negra, que é de baixa renda e que são eles que alimentam o sistema penitenciário, em sua maioria, essa população, ela está privada de condições de desenvolvimento, ela não tem as mesmas condições e quando, por algum fator, ela cai nessa criminalidade, ela tem uma defesa, muitas vezes, meramente formal. Meramente formal, né? O sistema, ele torna essas pessoas invisíveis muitas vezes, né? E depois que elas estão lá, é muito difícil. Por quê? Porque tem todo um sistema de cumprimento de pena e de execução de pena no país que as pessoas também não entendem. Por quê? Porque o nosso sistema prevê progressão. Então, se a pessoa entrou num regime fechado, o professor Leonardo tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas ele está num regime fechado, ele cumpriu um determinado período de tempo e perfez determinados requisitos, ele tem direito legal a sair. E nós não podemos, então, criar toda uma campanha midiática ou alimentar campanhas de desinformação nas redes sociais, né, colocando a sociedade contra essas pessoas. Porque nós não vamos resolver o problema da violência com relação a isso, ou tendo esse tipo de comportamento, já que as raízes da nossa violência, elas estão em fatores sociais, econômicos, muito mais profundos do que essa questão. Então, eu acho que a gente precisa fazer, e a academia, eu fico muito feliz com esse espaço, porque eu acho que essa é uma responsabilidade da academia, né? Ela trazer essa reflexão, porque esse discurso de mais pena, esse discurso de tolerância zero e de não acolher na sociedade, é um discurso muito sedutor, ele é fácil. Desconstruir isso é que é difícil. Desconstruir isso é que é difícil, por quê? Porque quem ousa pensar um pouco nessas dimensões que são mais profundas, ele é tido como se ele estivesse apoiando o crime, e na verdade não é isso que nós estamos fazendo, mas mostrando as implicações, as causas e as consequências, muitas vezes, desse tipo de comportamento. Então, acho que a gente precisa analisar eu não vejo particularmente como seja esse um elemento incentivador de violência. Eu acho que nós temos causas estruturais que apontam, né, e pesquisas que apontam nesse sentido. A gente está se encaminhando, infelizmente, para os últimos minutos do programa, né? A gente imaginava já que o tempo fosse passar rápido. Eu tinha falado na abertura, né, Quintana? Que provavelmente a gente gostaria e vai realizar um segundo programa ainda para discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas para a gente finalizar, de que forma a sociedade poderia discutir essa temática de uma maneira que melhor pudesse aproveitar essa problemática, que é a questão da ressocialização dos apenados e também a oportunidade. Porque se ouve muito discurso aquela situação, se fosse com alguém da tua família, tu reagiria de uma maneira diferente. Se fosse um dos teus do lado da vítima. De que forma realmente a gente poderia ter uma discussão que pudesse progredir nesse sentido, falando-se não no mundo ideal, mas no mundo real com as condições do Brasil? Eu penso, Quintana, que na verdade isso passa muito mais por uma compreensão da comunidade, da sociedade, das formas como o Brasil reage a esse tipo de questão, né? Bem, na verdade, a gente não tem uma resposta a curto prazo. Infelizmente, a gente não tem uma resposta a curto prazo. Por quê? Porque isso que a gente consegue enxergar hoje, essa tolerância zero, essa forma com que a gente lida nas próprias redes sociais, esse discurso de ódio, essa forma de fomentar inúmeras posições, muitas vezes agressivas a outras pessoas, isso é algo cultural, né? O Bauman diz isso, que, bem, na verdade, as redes sociais elas só demonstram como a gente já era. Reverbera. Ele somente reverbera algo que a gente já tinha, essa intolerância, esse discurso a gente já tinha, só que eles não tinham todo esse alcance. Agora que a gente consegue perceber isso,
Agora que uma pessoa coloca qualquer tipo de opinião contrária da massa e ela é absolutamente xingada, ela é desprezada nas redes sociais por ter uma posição que ela, dentro da consciência dela, é a mais correta. Como é que a gente vai lidar isso? Bom, isso é uma questão cultural. Talvez isso leve muito tempo, mas a gente tem que pensar agora nisso. Essa ausência do próprio governo, essa ausência do próprio Estado em tratar os problemas que são efetivamente significativos, jogando para próximos mandatos, como se efetivamente a responsabilidade deles fosse com o mandato deles e não com a nação, trouxe problemas sérios para o país. Um deles é o sistema penitenciário. Ninguém discute o sistema penitenciário. Por quê? Porque não dá voto. E se não dá voto, a gente não discute algo. E aí fica esse problema para a nação. A nação continua com esse problema. Aquele problema não é mais aquele partido, mas ele continua sendo nosso. Então, enquanto não tiver uma posição por parte do Estado, de forma séria, de forma de tratar os problemas de maneira com responsabilidade, a gente não tem como ter. É rapidamente, uma resposta rápida, um remédio eficaz para a forma e como o Brasil se encontra hoje, eu não vejo nenhum tipo de mágica para isso. Eu vejo sim que se a gente começar a tratar de maneira a cultura do país, em termos de nas próprias escolas, nas faculdades, a gente começar a implantar uma visão de tolerância, de esperança e tentar mudar essa resposta rápida, essa resposta rasteira, que é efetivamente jogar tudo para o direito penal, aí sim talvez a gente tenha tempos melhores no nosso país. Acredito que investindo em espaços plurais de debate, mas um debate que é necessário no Estado democrático de direito, que acolha as várias posições e não que rechace aquela que vem no contrafluxo do discurso que é mais fácil, que é a solução mais a curto prazo. Esse é um tema difícil e que exige uma refundação das nossas bases, inclusive de pensamento, de posicionamento diante disso. Não vejo outro caminho senão, de um lado, investir naquilo que o Brasil realmente precisa, que é a educação e desenvolvimento das pessoas, né? Para que na esteira disso nós tenhamos uma massa crítica e uma condição de refletir melhor sobre essas questões e utilizar o espaço da universidade. Acho que esse é o compromisso que a universidade tem que ter. O espaço da universidade para repensar essas questões, para ser um espaço de crítica, né, e para não repercutir simplesmente esse discurso que ele discrimina, ele não ressocializa e não vai nos tornar melhores como sociedade. Professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Até peço desculpas pelo pouco tempo, a gente com certeza teria muito mais para debater sobre esse assunto. Voltaremos a falar com certeza. Obrigado mais uma vez. Rogério Kerber. Muito obrigada. A gente volta na próxima semana que vem, com mais um Construindo Saberes, um novo tema, ou talvez o mesmo tema. Fique ligado no canal 15net, pessoal, vai ficar sabendo também nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Unifra, ou nosso Twitter oficial, e também todos os nossos programas no nosso canal do YouTube, Unifra Online. Unifra Online. Um grande abraço, até lá. Até mais.